Quero estar trazendo um texto da Palavra de Deus para estar compartilhando com vocês, que se encontra no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Leia comigo, querido. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque se essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos estar analisando todo esse texto dentro do seu contexto. Pedro aqui está escrevendo uma carta, né? E ele está dando orientação à igreja acerca daquilo que o próprio Deus queria que essa igreja vivesse e experimentasse, né? Na sua vida, na sua prática de vida, no seu estilo de vida. Amém? Olha o que Pedro vai dizer no versículo 3. Que pelo seu divino poder de quem? Do próprio Deus. Pelo seu divino poder, olha só, o que pelo divino poder Deus nos doou. Pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem vamos parar aqui, conduzem à vida. Vida aqui é Zoe, é a própria vida de Deus. O que o texto está dizendo é que Deus providenciou todas as coisas e nos deu para que pudéssemos experimentar da própria vida dele. É isso que Pedro está dizendo. Olha, irmãos, foi pelo seu divino poder que ele nos doou todas as coisas, que nos conduz à sua própria vida. Aqui, vida significa Zoe, a própria vida de Deus. Deus não deixou isso à nossa própria força, no nosso próprio braço, no nosso esforço humano. Não, Deus providenciou todas as coisas que nós precisávamos para andar na vida dele, na Zoe de Deus, para que pudéssemos experimentar da sua vitalidade. Nós fomos resgatados, querido, das trevas para o reino do Filho do seu amor. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos e o próprio Deus providenciou recursos para que agora fôssemos transportados de uma vida morta, infrutuosa das trevas, uma vida de pecado, uma vida morta aqui. Morto aqui significa distanciado, desvinculado de Deus. Para que pudéssemos estar enxertados nele. Por isso que Jesus falou,
se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim, então vocês podem pedir o que quiserem, que vocês serão atendidos. Nós estaríamos no próprio Deus, estaríamos vivendo nele. A seiva de Deus, a vida de Deus passaria por nós, queridos. Foi o próprio Deus que providenciou todas as coisas que nos conduziria à sua própria vida. Agora não mais mortos, agora não mais distantes de Deus, mas vivos para Deus. Agora não mais separados de Deus, o véu foi rasgado, querido, do alto a baixo. O nosso Senhor Jesus Cristo, ao ir para aquela cruz e ali consumar a sua obra, o véu foi rasgado, que simboliza aquilo que nos separava de entrar no Santo dos Santos, ou seja, no nível de intimidade, da nossa comunhão com Deus, foi quebrado ali tudo aquilo que nos impedia de termos a vida de Deus, de termos intimidade com Deus, de termos do próprio Deus a sua paz. Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele nos trouxe paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos trouxe paz com Deus. Agora não mais inimigos, mas amigos de Deus. Agora temos direito a acesso à própria vida de Deus. Isso está disponível para mim e para você, queridos. A cruz de Cristo disponibilizou para que não mais andássemos mortos nos nossos pecados e delitos. Não mais andássemos desgarrados da vida de Deus. Não mais andássemos longe de Deus, mas agora vivos para com Deus, podendo ouvir a sua voz, podendo falar com ele, podendo ouvir a sua direção, ouvir seus conselhos, segui-lo, amá-lo, termos comunhão com ele. E foi o próprio Deus quem disponibilizou. O texto vai dizer, o próprio Deus, pelo seu divino poder. Queridos, nós não teríamos condição alguma de termos acesso nenhum a Deus. Nós éramos, por natureza, pecadores. Nós estávamos mortos, distantes de Deus. Nós não queríamos a Deus. Se dependesse de mim, de você, jamais iríamos buscar Deus. Mas foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem providenciou o Cordeiro antes da fundação dos séculos, antes da fundação do mundo. Ele providenciou o sacrifício que era o seu próprio filho na cruz para nos dar vida. E essa vida não é qualquer vida, é uma vida plena, é uma vida abundante, é uma vida no Espírito. É uma vida, queridos, que vai passar desse tempo aqui de vida terreno e vai passar para uma eternidade. É essa vida que Deus providenciou para mim e para você. Queridos, quando uma pessoa aqui nessa terra morre sem aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, sem crer que Ele é teu Senhor e Salvador, morre eternamente. Não recebe vida nem aqui na terra, vida com Deus, e nem no porvir. Fica separado de Deus para sempre, em tormento, em sofrimento. O que Deus providenciou na cruz, por isso que a Bíblia fala, como iremos desprezar tão grande salvação? Queridos, Deus providenciou vida. Deus providenciou vida abundante. Vida no Espírito. Quando cremos no sacrifício de Jesus, quando cremos naquilo que Deus providenciou na cruz do Calvário para mim, para você, recebemos vida, nascemos de novo. É algo fantástico que acontece quando alguém crê em Jesus.
essa pessoa nasce para Deus e passa a ter vida de Deus nele, passa a receber a mesma vida, o mesmo espírito, o mesmo fôlego de vida no espírito do próprio Deus dentro de si. O próprio Deus passa a morar dentro de você. Essa vida foi providenciada. Esse recurso está liberado para mim e para você. Então não despreze. Você não precisa viver aqui nessa terra e nem muito menos na eternidade uma vida morta, sem Deus. Uma vida só na carne, mas no espírito morto, apagado, sem vida de Deus e passar daqui dessa terra para uma eternidade em morte eterna. Não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus, que foi a intenção de Deus. Pedro vem dizer, Deus pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que nos conduz à vida. E ele não só providenciou a vida, queridos, mas ele providenciou e nos deu também a piedade, que é respeito às suas leis, respeito, temor a ele, uma vida íntegra, uma vida que agrada o próprio Deus. Ele nos deu recurso para que andássemos segundo a própria vontade dele. Não é no seu esforço, não é na sua força, não é na minha força. É obra do Espírito em nós. É claro que nós vamos fazer a nossa parte. Vamos ler a palavra, vamos jejuar, vamos crer naquilo que está escrito e vamos nos apropriar a cada dia. E nos afastar. E isso vai nos livrar, querido, de coisas que não agradam a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha, pelo seu divino poder ele nos tem doado a vida e a piedade, pelo seu conhecimento completo, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Queridos, quem te chamou? Eu queria que você entendesse isso. Quem te chamou foi Deus. Quem me chamou foi Deus. Quando eu andava desgarrado nos meus pecados, na minha vida longe de Deus, não fui eu que escolhi a Deus, foi Ele quem me escolheu. Foi Deus quem te escolheu. A Bíblia vai dizer, não fostes vós quem escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vá e dê fruto e que o seu fruto permaneça. É sobre isso que a palavra está dizendo, sobre uma vida de piedade, uma vida para a glória de Deus, uma vida de virtude. Deus que te chamou também te designou para que você dê frutos. E o fruto, querido, é o fruto do Espírito. É uma vida de paz, é uma vida que sabe amar com o amor de Deus. É uma vida longe do pecado, é uma vida de piedade, é uma vida que agrada a Deus. Foi Deus quem te deu toda essa condição. Por isso nós não podemos ter medo de ir para Deus, queridos. Não tenha medo. Quando você ouvir a voz do seu Deus, apenas atenda ao chamado dele. Porque é ele quem providenciou todas as coisas que te conduz a viver à altura daquilo que ele tem te chamado. Foi Deus quem te chamou. Não é pastor que te chama. Não é líder nenhum que te chama, mas é o próprio Deus. Deus já tinha te escolhido antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe. Foi Deus quem te escolheu. E o mesmo que te escolheu te providenciou e te doou. Ele te doou pelo seu divino poder todas as coisas que te conduz a viver
uma vida nele e a viver à altura daquilo que ele te chamou para viver. Não despreze uma vida de intimidade com Deus, porque todos esses recursos estão aos pés dele, disponíveis para você. Muitas vezes nós vivemos, vamos trazer para mim, para você, vivemos uma vida aquém daquilo que Deus nos chamou para viver por simplesmente desprezarmos uma vida de comunhão com Ele. Está disponível como estava para Marta, mas Maria preferiu sentar aos pés dele e ouvi-lo. E o próprio Jesus falou para Marta: Marta, Marta, você anda ansiosa e inquieta com muitas coisas, mas uma só lhe é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, e essa ninguém lhe poderá tirar. Jesus estava ensinando para Marta: Marta, o principal é aqui, é você me ouvir, é você receber vida, porque se a palavra de Deus estiver em você, o próprio Deus estará gerando vida em você. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos. Você lembra do que Jesus falou para os seus discípulos? Jesus falou à beira do poço, falando com a mulher samaritana: nem só de pão viverá o homem. Ele tinha um alimento mais precioso para ele comer, que era fazer a vontade do Pai dele. Queridos, nesse lugar de intimidade com Deus, nós somos saciados, nós somos alimentados, nós recebemos vida de Deus. Por isso, não despreze os recursos que Deus já providenciou para que você tivesse vida e tivesse uma vida abundante e recebesse virtude para andar de acordo com aquilo que Ele te chamou. Porque Ele te chamou, queridos. Foi Deus que te chamou. E para que fomos chamados? Eu te pergunto, para que você foi chamado? Para que Deus te escolheu? O texto vai dizer: nós fomos chamados e escolhidos por Deus para a sua glória e para a sua virtude. Então o texto já diz que nós fomos escolhidos, nós fomos chamados para a glória de Deus. Então, tudo que devemos fazer, façamos para a sua glória. Você está fazendo as coisas para a glória de Deus? A sua vida é para glorificar a Deus? É para isso que Deus te chamou. Analise hoje a sua vida. Observe hoje a sua conduta e veja se a sua prática de vida, se o seu estilo de vida tem sido para a glória de Deus. Se tem sido para a glória de Deus, amém, você está fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Mas se não, volte para a palavra. Faça como Maria, vá para os pés do Senhor e receba a vida dele pela sua palavra, para que ele te conduza a uma vida que o glorifique. No versículo 4 vai dizer: pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas. Queridos, a Bíblia está rodeada de promessas. A Bíblia está cercada de palavras de bênçãos a nosso respeito. E o texto vai dizer que por meio dessas promessas, nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Isso aqui é tremendo, queridos. Se Deus não nos providenciasse recursos e as suas promessas, jamais seríamos coparticipantes da sua natureza. Antes nós éramos, por natureza, pecadores. A nossa natureza era a natureza de pecador. A única coisa que sabíamos fazer antes de crer no Senhor Jesus era pecar. Mas agora a palavra nos garante que nós nos tornamos
coparticipantes da natureza de Deus. Você imagina um Deus pecador? Você imagina Deus como um Deus pecador, devasso, que vive em orgia, em práticas de pecado, um Deus fofoqueiro, um Deus brigão, um Deus intriguento, um Deus adúltero? Você viu isso em Jesus? Porque ele expressa o próprio Deus, porque ele é Deus, ele é a palavra encarnada, ele é o verbo que se fez carne, ele é o Deus que se fez carne. Você não viu essa conduta em Jesus? Então, queridos, essa natureza divina agora está disponível para mim e para você, meros homens mortais, agora se tornando, por causa das promessas de Deus, participantes, coparticipantes na natureza de Deus. Olha que coisa tremenda! Seria impossível nós negarmos o pecado se essa promessa não estivesse disponível para mim e para você. Se nós não nos tornássemos coparticipantes da natureza divina, jamais conseguiríamos dizer não ao pecado. Jamais conseguiríamos vencer o pecado. Mas por causa da promessa de Deus, por causa das suas preciosas promessas, por causa da sua graça, por causa do seu amor, ele nos tornou co-herdeiro com Cristo. Ele nos deu a sua própria natureza. Ele nos permitiu acessar a natureza que era dele, divina, justo, perfeito. Deus nos deu agora da sua paternidade. Nos tornamos filhos de Deus por adoção, por causa de Jesus. Queridos, é tremendo o que Deus fez para que pudéssemos ser resgatados das trevas. É tremendo o que Deus fez por meio do seu Filho ali naquela cruz. Nos tornamos agora coparticipantes de uma natureza que é justa, que é perfeito, que é sem pecado. É essa natureza que está disponível para mim e para você. Uma vida que agrada a Deus. Uma vida que é para a glória de Deus. Uma vida que tem a própria natureza divina habitando dentro dele. Louvado seja Deus. E o texto diz que por causa dessas promessas nos tornamos coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa da natureza de Deus que agora habita naqueles que creem em Jesus Cristo, nós conseguimos nos livrar da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, querido, não mais andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito que habita em nós. Não mais inclinados à nossa própria vontade, mas agora podemos dizer não ao pecado e andarmos segundo a vontade daquele que nos tornou seus filhos. Agora não temos mais aquela natureza escravizada de Adão. Não mais uma natureza caída, pecaminosa, mas agora uma divina semente habita em nós. E em todo aquele que nele crê, pode receber essa divina semente, a semente do próprio Deus, de um Deus justo, de um Deus que não há pecado, não há sombra de variação, um Deus santo. É dessa natureza que nos tornamos coparticipantes e podemos ser livres das paixões desse mundo. Agora Pedro vai dizer, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, ou seja, sejam rápidos, sejam apressados em associar a vida de fé de vocês com as virtudes que Deus espera que vocês
recebam, que vocês se apossem. E com a virtude também o conhecimento, ou seja, conheçam mais de Deus, busquem conhecê-lo cada vez mais, associem o conhecimento com o domínio próprio, porque não basta conhecer a Deus, não basta ler a Bíblia sem aplicar essas verdades na sua vida. Queridos, a verdade é que está tudo disponível. Nós é que precisamos colocar em prática. Seremos indesculpáveis diante de Deus se vivermos uma vida na prática do pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que vive, depois de ter conhecido a Deus, que vive numa prática de pecado, nunca o viu e nunca o conheceu. Chegarão muitos naquele dia, no dia do juízo, e dirão: em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. E Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Como iremos desprezar tão grande salvação se todos os recursos estão liberados, estão disponíveis para vivermos longe de uma vida de corrupção das paixões desse mundo e vivermos nela? Não, Deus já nos tirou do império das trevas para vivermos para o reino do Filho do seu amor. Então Pedro vai dizer a essa igreja: agora se apressem e associem a fé de vocês, aquilo que vocês creram que está disponível para vocês, a virtude. Agora pratiquem. Agora vivam isso na prática de vida de vocês. Junto com essas práticas de virtude, vocês também acrescentem conhecimento do próprio Deus. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, não é isso que as Escrituras dizem? E junto com o conhecimento, dominem-se. Queridos, não é que porque está liberado os recursos de Deus para vivermos longe das paixões, que o pecado não vai bater na nossa porta. Sim, vai bater, mas o domínio próprio vai te dar controle sobre essas questões, sobre as paixões. Deus não falou isso para Caim? Caim, o pecado bate à sua porta, mas cabe a você dominá-lo. Queridos, cabe a mim e a você dominar. Já que os recursos de Deus já estão disponíveis, cabe a mim e a você dominar através do domínio próprio. E a Bíblia vai dizer, junto com o domínio próprio, associe a perseverança, não desista. Persevere. Se agora você tropeçou, não fique no chão, se levante. Continue, caminhe, porque Deus te providenciou a perseverança. Frutos que irão permanecer, queridos, para a eternidade. E com a perseverança, queridos, a piedade, uma vida de respeito, de temor a Deus. A Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, o respeito, a reverência. E junto com isso, associem a fraternidade, que quer dizer o amor ao irmão, ao próximo. Você tem que amar, não só com o amor fraterno, mas a Bíblia vai dizer, associa a fraternidade com o amor, que é o amor ágape, que não só é o amor entre irmãos, mas é o amor de Deus, quando o seu já não é suficiente para amar aquele irmão ou aquela pessoa que está, às vezes, te afligindo, te maltratando, mas o amor divino te faz superar toda e qualquer situação. O amor de Deus faz com que nós consigamos viver à altura daquilo para o qual Ele nos chamou. Eu ouvi um testemunho, queridos, que chegou a me doer por dentro, de um homem que mora em outro país, e ele contemplou a esposa dele sendo estuprada por 7 homens, e ele não podia fazer nada. E ele tinha que perdoar os seus inimigos, enquanto seus filhos estavam presos dentro de um banheiro. Queridos, tem coisas absurdas acontecendo pelo mundo inteiro, que às vezes não chegam ao nosso conhecimento. Esse homem teve que perdoar os seus inimigos, ele foi espancado várias vezes. E com um olhar de amor para seus inimigos, ele
já ganhou muitas pessoas para Cristo. Assim foi com Estevão, mas isso não morreu no passado. Isso acontece nos nossos dias hoje. Quantas esposas perdoam seus maridos? Quantos maridos perdoam suas esposas por causa do amor de Deus? Quantos pais amam seus filhos, já não com o seu amor de pai e de mãe, mas com amor divino? Porque o seu já não é suficiente. Então, todos esses recursos, Pedro está ensinando a igreja. Associem, agreguem com diligência. Nós precisamos ter o amor de Deus. Foi o que aconteceu com Estevão, mesmo sendo apedrejado. O rosto de Estevão parecia o rosto de anjo, enquanto estava sendo apedrejado. E o texto vai dizer, queridos, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, ou seja, essas coisas aqui têm níveis maiores. Podemos ter virtude ainda maior, podemos ter nível de conhecimento ainda maior, domínio próprio ainda maior. Nós precisamos aumentar, ter e aumentar, Pedro diz, porque se existirem essas coisas em vós e em vós aumentando, vocês fazem com que não sejais nem inativos. O que quer dizer inativos, querido? Preguiçosos, evitando trabalho que deve ser realizado. Vocês não vão ser infrutuosos, a Bíblia fala, infrutíferos, nem inativos, pelo pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, queridos, ser cheio de fruto. O que Jesus procurou naquela árvore quando ele amaldiçoou? Ele procurou fruto. É isso que Deus vai procurar em mim e em você. Fruto do Espírito. Porque se o Espírito de Deus habita em mim e em você, você vai gerar fruto. Naturalmente. Se uma árvore está saudável, está com vida, ela vai gerar fruto. Se você tem uma árvore no seu quintal que não dá fruto, o que você faz? Você arranca e deixa aquela que dá fruto, porque senão vai estar ocupando o terreno à toa. Em relação a árvores frutíferas, nós somos plantação do Senhor. Então é natural que aquele que Deus plantou dê fruto e o fruto permaneça. Então, nós não seremos infrutíferos, nós não seremos inativos por causa do pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, olha o que o texto vai dizer no versículo 9, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Ou seja, se essas virtudes, se todas essas coisas aqui que eu citei não estiver presente em nós, nós somos cegos. É o que a palavra de Deus diz. Somos cegos, vendo só o que está perto e esquecendo da purificação de outrora, purificação dos nossos pecados. Nós precisamos, queridos, dar valor à palavra de Deus, porque a Bíblia fala, porque é nela que está escrito acerca da nossa salvação. A Bíblia fala, nós erramos porque não lemos, não guardamos aquilo que está escrito, porque não conhecemos as Escrituras. Precisamos conhecer. E Pedro está nos aconselhando. Nós precisamos ter fruto, queridos. Porque senão nós somos cegos. Lembra que Jesus falou isso para alguns fariseus? Que ele falou, eu vim curar os cegos. Quem dera vocês fossem cegos, que eu os curaria. Mas porque vocês dizem que veem, então vocês são cegos.
Então, queridos, não haviam essas virtudes naqueles homens, mas naqueles cegos de nascença Jesus curava e eles podiam alcançar a salvação, porque a cegueira espiritual é pior do que a cegueira física. Jesus pode curar a cegueira física, mas aqueles que não têm a presença de Deus, não creem em Deus, são cegos e serão eternamente cegos, porque não querem enxergar em Deus a vida eterna. Lá no versículo 10 diz o seguinte: por isso, irmãos, procurai com diligência. O que é diligência, queridos? Pressa, esforço, empenho. Procurai com diligência cada vez maior confirmar. Ou seja, você é salvo? Então confirme através de todas essas virtudes que Deus já disponibilizou para você. Não adianta dizer, eu sou salvo, mas está longe da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar em você e através de você gerando fruto, e fruto que permaneça para a vida eterna. Então, confirme a sua chamada, confirme a vocação e a eleição que Deus fez na sua vida, procedendo assim. Então, você não vai tropeçar em tempo algum. É o que diz a palavra de Deus, segundo a Pedro 1, versículo 10. Está vivendo em tropeço? Está longe da palavra. Está vivendo em queda? Está longe da palavra. Mas se você viver de acordo com o que a palavra de Deus diz, se você nasceu de novo, se você tem o Espírito de Deus, confirma diligentemente. Seja rápido. Apressa-te em cada vez maior confirmar a sua vocação e a sua eleição. Porquanto, procedendo assim, você não vai andar em tropeço. Versículo 11 diz o seguinte: pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A salvação é pela graça, mas todos os que se esforçam se apoderam dela. O texto vai dizer, seja rápido, seja diligente, que fazendo assim será amplamente suprida a sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Queridos, é por causa disso que eu também estou aqui lembrando a vocês acerca da palavra de Deus, para que vocês recebam amplamente a confirmação da entrada no reino dos céus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa. Eu vou estar colocando esse vídeo completo no YouTube. Se você foi abençoado com essa palavra, vá lá, curta, compartilha, deixa um comentário e você vai estar me ajudando a crescer esse canal para levar mais a palavra de Deus para outras pessoas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.